Igreja, uma sinfonia vocacional. Olá, família do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, mais uma vez juntas para este momento de reflexão, de oração. E neste mês vocacional já viemos pensando, rezando, refletindo sobre a vocação, sobre o chamado, os vários chamados, podemos dizer as várias vocações, mas que não são tantas, né? Porque temos a vocação ao sacerdócio, ao matrimônio, à vida religiosa e leiga. Então são essas as vocações. E vocação, como sabemos, é um chamado que Deus nos faz. E nós vamos iniciar este momento também lembrando na Bíblia como acontece esse chamado. Por exemplo, na vida do profeta Jeremias, como aconteceu isto? Então vamos escutar e depois a gente conversa. Leitura do profeta Jeremias. Vocação de Jeremias. Recebi a palavra de Javé que me dizia: antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei, para fazer de você profeta das nações. Mas eu respondi: ah, Senhor Javé, eu não sei falar, porque sou jovem. Javé, porém, me disse: não diga sou jovem, porque você irá para aqueles a quem eu o mandar, e anunciará aquilo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Oráculo de Javé. Então Javé estendeu a mão, tocou em minha boca e me disse: veja, estou colocando minha palavra em sua boca. Hoje eu estabeleço você sobre nações e reinos, para arrancar e arrasar, para demolir e destruir, para construir e plantar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querida família, dá para perceber então que Jeremias é chamado, inclusive desde o ventre materno. Deus já marcou esta criança. Esta é a verdade que acontece conosco também. Deus nos chama. Chama a todos. Nem todos respondem. Jeremias foi chamado para uma missão difícil. A missão de Jeremias era anunciar, o esfacelamento de toda uma estrutura social que não era certo. Isto acontece. A humanidade às vezes se desvia do caminho. E precisamos então de profetas, de pessoas que ouvem o chamado para transformar este mundo, para fazer o bem neste mundo. Jeremias foi chamado para isto. Chamado difícil, podemos dizer assim, mas a Jeremias Deus dá a força, a coragem, e pede que ele não tenha medo, porque eu estou com você, Jeremias.
É assim que Deus diz: eu estou com você. Podemos então também ver que isso é um chamado para nós também. Todos nós somos chamados e para uma missão. Às vezes difícil também, mas Deus está conosco. Cada um de nós tem uma missão, uma responsabilidade no cuidado da humanidade. Assim como Jeremias. Cuidar com Cristo, com Deus, propondo ao mundo o reino da verdade, da vida e do amor. Esta deve ser a nossa missão, como foi de Jeremias. O bem só acontece com a nossa ajuda. A transformação só acontece quando de fato ouvirmos o chamado e respondermos a este chamado, colocando a nossa vida à disposição do projeto de Deus. Neste final de semana, nós temos então a vocação da vida religiosa, da consagração a Deus. A vida religiosa é um entregar-se totalmente em prol do reino de Deus, para fazer o reino acontecer, para transformar o mundo, para trazer, proporcionar que a humanidade esteja com Deus. Que Deus possa habitar no meio de nós, porque o bem ali prevalece. Cada um de nós tem um lugar na vida. Jesus quer que alguns se casem, formem família, outros que sejam padres, outros religiosos, outros leigos, mas que cada uma destas vocações sejam para o serviço do reino, sejam para o bem do mundo, o bem da humanidade. E que também nesse estar nesta vocação, a pessoa seja feliz, a pessoa se realize. É para isto que Deus nos chama, para a felicidade. A vocação é um chamado especial de Deus para cada pessoa. E todos nós somos chamados para alguma destas vocações. Claro, o sacerdote, para os jovens, rapazes, o matrimônio, então, tanto para rapazes e moças, a vida religiosa também, tem a vida religiosa, as congregações masculinas, femininas, e os leigos também, jovens ou pessoas que não se casam, mas se dedicam pelo reino, se dedicam pelo bem, pela evangelização, enfim. A cada um Deus chama. Resumindo, então, sobre a vida religiosa, a exemplo dos apóstolos, são chamados a deixar tudo para ficar com Cristo e colaborar na sua missão. Religiosos, religiosas, são todos os batizados, homens, mulheres, que se consagram a Deus através dos votos de castidade, obediência e pobreza, para viver um determinado carisma. Exemplo, cuidar de idosos, trabalhar na educação, na saúde, no hospital, na comunicação, com um único propósito, de tornar o Evangelho conhecido, de tornar Deus mais amado.
de tornar o mundo melhor. Querida família, rezemos então pelas vocações para que isto possa acontecer, para que ouçamos o chamado e sejamos capazes de responder a este chamado que Deus nos faz. Tão necessário, tão importante em nossos dias, ouvir o chamado de Deus. Assim como Jeremias ouviu, como Maria ouviu, e tantos outros na Bíblia que a gente poderia citar para nos lembrando o quanto Deus chama. Desde sempre e para sempre Deus nos chama para fazermos o bem, para sermos felizes. Rezemos pelas vocações. Jesus, Mestre Divino, chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Então, um bom domingo, uma boa semana. Deus abençoe a todos.